Graça e paz. Que bom que o Senhor tem nos proporcionado estar aqui, poder compartilhar a Escritura, poder celebrar um tempo muito especial que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Há momentos em nossa vida nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir não no sentido de perceber Deus falando, mas no sentido de obedecer aquilo que Deus está falando conosco. Na vida cristã, na vida comunitária da igreja, é muito comum encontrarmos pessoas que dizem ouvir a voz de Deus. É muito comum encontrarmos pessoas que dizem saber o que Deus está dizendo, como Deus está dizendo, para quem está dizendo. Pessoas que dizem ter um relacionamento com Deus. Não é nosso papel julgar quem tem ou quem não tem um relacionamento profundo, verdadeiro, sincero com Deus, e se esse relacionamento é ou não verdadeiro e sincero. Não é esse o nosso papel. Mas, queridos, há um momento em que todos nós precisamos repensar o nosso estilo, o nosso modo de caminhar para com o Senhor. No capítulo 13, no primeiro livro dos reis de Israel, a Bíblia conta a história de um profeta que recebe uma ordem de Deus, e ele veio de Judá a Betel e veio profetizar ao rei Jeroboão. Ele chega, profetiza Jeroboão, profetiza contra o altar. Deus opera de maneira tremenda, maravilhosa. A história é por si só maravilhosa. Mas ele havia recebido uma ordem do Senhor, de que ele não comesse, não bebesse naquele lugar e nem voltasse pelo mesmo caminho. Acontece que ele vem, profetiza e vai embora. Quando ele está indo embora, ele para descansar no meio do caminho. Ele aparece um profeta e lhe diz: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E o texto diz, entre parênteses está escrito, porém mentiu-lhe. E a Bíblia diz que esse profeta volta, come e bebe na casa daquele homem que disse ser profeta. E quando ele volta agora, retomar a sua caminhada, ele morre no meio do caminho. Ele é despedaçado por um leão no meio do caminho. Essa é a história de alguém que tinha um ministério profético, um ministério bonito, um grande chamado. Essa é a história de alguém que, usado por Deus, vive uma experiência sobrenatural. Eu sei, eu e você, que haverão momentos na nossa caminhada em que as experiências não vão substituir a necessidade da obediência. Não terão holofotes, não terão festas, foguetes, brilhos. Tudo que nos restará é uma caminhada em obediência. Esse moço recebeu uma ordem de Deus que não comesse, não bebesse e sequer voltasse pelo mesmo caminho. Mas ele para descansar, é alcançado por um homem experiente que lhe diz: olha, Deus me disse para você voltar. Um homem que se aproxima dele e anula uma palavra que Deus lhe havia dito. Estamos vivendo em uma geração onde as palavras de Deus têm sido anuladas por sentimentos, anuladas por teologias, anuladas por achômetros, anuladas por sensações, anuladas por supostas revelações, anulada por supostos movimentos proféticos. Há movimentos proféticos? Há movimentos proféticos. Deus está falando? Sim, Deus está falando. Mas não há como negar que em muitos casos, por causa de sensações, de experiências pessoais, de coisas que nós gostaríamos de viver ou de ser, nós anulamos as palavras que Deus nos disse. Querido, faça uma escolha. Fique com a palavra que Deus liberou sobre você. Fique com a Escritura. Um dia os movimentos cessarão. Um dia não haverão necessidade de muitas coisas que nós temos visto nesses nossos dias. Mas a palavra
nunca passará. A palavra é eterna. Esse moço comprometeu sua vida pessoal, não apenas seu ministério. Perdeu a sua vida. Não sabemos se alguém o estava esperando em casa, não sabemos se havia uma família aguardando por ele, não sabemos quem esperava, porque quando ele sai de casa ele diz: olha, eu estou indo, eu vou profetizar e volto. É como se Deus o tivesse enviado para um caminho sem volta, de morte, nesse caso física, literal, mas não. A melhor maneira de não morrer desempenhando o chamado é entender que existe uma palavra de Deus e que o meu chamado, seu chamado, não é maior do que as Escrituras, de que nenhum movimento é maior que as Escrituras, que a palavra de nenhuma pessoa está acima das Escrituras, porque a palavra de Deus dita a ele aqui representa as Escrituras, porque as Escrituras são Deus falando conosco. Que Deus te abençoe, que o meu e que o seu coração desfrutem do privilégio de conhecer Deus e sua palavra. E não se esqueça, não substitua a obediência pelo seu chamado. A obediência é a chave que vai abrir muitas portas e vai fazer com que o meu chamado, o seu chamado, com que nós encontremos o propósito e que nós sejamos fiéis ao Senhor. A obediência é o caminho da fidelidade e vice-versa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.